Você já parou para pensar em quantas pessoas existem no mundo? Agora imagina só o tamanho da multidão que vive nos países mais populosos do planeta. O número de habitantes em alguns lugares é tão absurdo que supera facilmente a população de continentes inteiros. E o mais louco é que em alguns desses países, a cada segundo, nascem centenas de novas pessoas. Quer saber quais são os 10 países que mais concentram gente no mundo? Então fica comigo até o final, porque o número 1 vai te deixar de queixo caído. Posição 10. México. Abrindo a nossa lista, em 10º lugar, temos o México. Com mais de 130 milhões de habitantes, o México é um país conhecido por sua cultura vibrante, culinária deliciosa e, claro, pela Cidade do México, uma das maiores áreas urbanas do mundo. Só para você ter uma ideia, a capital mexicana tem tanta gente que o trânsito por lá é considerado um dos mais caóticos do planeta. Mas apesar da superpopulação nas grandes cidades, o México também guarda paisagens incríveis, como praias, desertos e sítios arqueológicos que atraem turistas do mundo todo. Posição 9. Rússia. Indo para a 9ª posição, temos a imensa Rússia. São mais de 145 milhões de pessoas vivendo no maior país em extensão territorial do mundo. O curioso é que, apesar da população ser grande, quando a gente olha o tamanho do território, a densidade populacional é super baixa, ou seja, tem muita terra e pouca gente espalhada por ela. A maior parte dos russos vive na parte oeste do país, próximo à Europa, enquanto o leste, que é gelado e remoto, é quase deserto de gente. Mas não se engane, Moscou e São Petersburgo são cidades super agitadas e cheias de vida. Posição 8. Bangladesh. Em 8º lugar, vem um país que muita gente nem imagina que seja tão populoso. Bangladesh. Com cerca de 170 milhões de habitantes, Bangladesh é um dos países com maior densidade populacional do planeta. Para você ter uma noção, é gente demais para um espaço muito pequeno. As ruas vivem lotadas. Os mercados são um verdadeiro formigueiro humano. E a capital, Dhaka, é uma das cidades mais congestionadas do mundo. Mesmo com tantos desafios, o povo bengali é conhecido pela sua hospitalidade e pela incrível resistência diante das dificuldades. Posição 7. Brasil. E claro, o nosso Brasil não podia faltar nessa lista. Com mais de 215 milhões de brasileiros espalhados de norte a sul, o Brasil ocupa a 7ª posição no ranking mundial de população. A gente sabe que o Brasil é um país gigante, com dimensões continentais, mas mesmo assim, é impressionante pensar em quantas pessoas vivem por aqui. Das praias do Nordeste à Amazônia, passando por metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, a diversidade cultural, étnica e social é uma das maiores riquezas do nosso país. Subindo mais um degrau, na 6ª posição, está a Nigéria. Com mais de 220 milhões de habitantes, a Nigéria é o país mais populoso da África. E o que mais impressiona é a taxa de crescimento populacional nigeriana, que é uma das mais rápidas do mundo. Lagos, a cidade mais populosa da Nigéria, já ultrapassa os 20 milhões de moradores e cresce num ritmo assustador. Com uma população tão jovem, a Nigéria é considerada um dos países com maior potencial econômico para as próximas décadas. Posição 5. Paquistão. No 5º lugar, temos o Paquistão, com mais de 240 milhões de habitantes. Localizado no sul da Ásia, o Paquistão tem uma população que cresce rápido e que enfrenta muitos desafios relacionados à infraestrutura, saúde e educação. A cidade de Karachi é uma das maiores metrópoles do mundo e é conhecida tanto por seu comércio movimentado quanto pelos congestionamentos intermináveis. Mesmo com tantos desafios, o povo paquistanês mantém tradições culturais riquíssimas, que vão da música à culinária típica. Indo para o 4º lugar, encontramos a Indonésia. Com mais de 275 milhões de habitantes, a Indonésia é o país com maior população muçulmana do mundo. O arquipélago tem mais de 17 mil ilhas, e mesmo assim, a maioria das pessoas vive concentrada na ilha de Java, que, por sinal, é uma das áreas mais densamente povoadas do planeta. A capital Jakarta é famosa por seus engarrafamentos e pela mistura entre tradição e modernidade.
A Indonésia é um país cheio de contrastes, desde as praias paradisíacas de Bali até os centros urbanos superlotados. Posição 3. Estados Unidos. Chegando ao pódio em terceiro lugar, estão os Estados Unidos. São mais de 340 milhões de habitantes espalhados por 50 estados. Os Siquaniwa são conhecidos por suas cidades icônicas, como Nova York, Los Angeles e Chicago, que são verdadeiros centros de negócios, cultura e entretenimento. O país também é um dos destinos preferidos de imigrantes do mundo todo, o que faz dos Estados Unidos uma verdadeira mistura de culturas, línguas e tradições. Mesmo com tanto espaço, as grandes metrópoles vivem enfrentando os desafios típicos das cidades superpopulosas. Posição 2. Índia. Na vice-liderança temos a Índia. Com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a Índia tem uma população tão grande que, muitas vezes, parece que o país inteiro é um só bloco de gente. As ruas são sempre movimentadas, os trens vivem lotados, e as cidades como Mumbai, Delhi e Calcutá são conhecidas pelo trânsito caótico e pela vida urbana intensa. A Índia é um verdadeiro espetáculo de cores, cheiros e sons, onde tradições milenares convivem lado a lado com a tecnologia e o crescimento acelerado. E finalmente, no topo do nosso ranking, o país mais populoso do mundo, a China. Com mais de 1 bilhão e 410 milhões de habitantes, a China lidera essa lista há décadas. Mas a disputa com a Índia está cada vez mais acirrada. Pequim, Xangai e Guangzhou são cidades gigantescas, com arranha-céus, centros financeiros e milhões de pessoas circulando todos os dias. A China é um gigante, não só em população, mas também em economia, cultura e influência global. E mesmo com políticas que por anos tentaram controlar o crescimento populacional, como a famosa política do filho único, o número de chineses ainda é impressionante. E aí, qual desses países te surpreendeu mais? Você imaginava que alguns deles tivessem tanta gente assim? Se curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque aqui sempre tem conteúdo curioso como esse. E comenta aqui embaixo em qual desses países você gostaria de morar, ou se você acha que a superpopulação é um problema ou uma oportunidade. Até o próximo vídeo.